E atenção, meninos, a pergunta que fica é essa. Dragão não convence, mas se aproxima do G4. O trabalho de Fábio Matias é bom? O trabalho do técnico do Atlético é bom? Ontem o Watson voltou a criticar o trabalho do Fábio Matias, né? Disse que espera uma melhora na leitura de jogo dele e tal. Depois ele foi até ousado, né, maestro? Ele citou assim, o Watson Batista fez um bom negócio ao me contratar. Fez um bom negócio ao me contratar. É a marra do gaúcho, né? Gosta de pressão e tal, não sei o que lá. O que o Watson fala aqui na imprensa, ele fala comigo lá e faz parte. Admiro o Watson, sempre quis essa oportunidade, já conhecia. Como trabalha o Watson quando vim pra cá. Por que o Atlético venceu ontem, mesmo assim o Fábio Matias foi criticado pelo Watson, criticado pela imprensa e criticado pelo torcedor, maestro? Porque mesmo com a vitória foi o mais importante, sem dúvida nenhuma, e até o Fábio Matias e o próprio presidente Watson Batista falou, é muito mais fácil você corrigir os erros com vitórias, e é mesmo, né? Você deixa o ambiente mais leve. Mas mesmo com a vitória, o Atlético mostrou muitos erros, né? Você pega o próprio gol da equipe do CRB logo no início do jogo, um erro de um contra-ataque, onde não foi matada a jogada, não teve cobertura, uma desorganização defensiva, uma recomposição que foi muito lenta e o Thiaguinho acabou abrindo o placar. Lógico que teve os méritos da equipe do Atlético. O primeiro tempo, o lado esquerdo, a parte ofensiva do lado esquerdo funcionou muito bem, com o Robert caindo por ali junto com o Marcelinho, com as descidas do Romão, mas ao mesmo tempo ficou muito exposto o seu lado esquerdo defensivo, com essas descidas do Romão faltou um encaixe maior, então falta realmente no time do Atlético um equilíbrio maior, né, e a gente viu o Adson cobrando isso também, né, em cima do trabalho do Fábio Matias, de ter um time mais equilibrado, um time que ser mais organizado em campo, que não sofra tanto, que consiga vencer a partida com sofrimento menor, vamos dizer assim, e principalmente a leitura do Fábio Matias. Eu vejo que o Fábio Matias ele vai na linha de muitos treinadores brasileiros, né, quando estão numa equipe onde tem uma pressão muito grande, onde tem que estar correndo qualquer risco de possível demissão, eles querem vencer a qualquer custo, e principalmente quando o Atlético vira o jogo no segundo tempo com um gol do Maranhão e um gol numa jogada ali onde o CRB tava dando sopa pro azar, né? Tava ali forçando a saída de bola, o Atlético já tinha roubado 2 outras bolas na saída do CRB, finalizado e não tinha feito gol. Na terceira, o Maranhão fez a leitura certa, consegue roubar a bola ali já na intermediária, perto da meia-lua, sai cara a cara com o goleiro Matheus Albino, faz o segundo gol do Atlético. Mas depois do gol do Atlético, aí começam as mexidas do Fábio Matias. E aí, queira ou não queira, ele faz as mexidas para segurar o resultado. Ele põe o time com as mexidas dele mais atrás, ele utiliza novamente 3 volantes, com a entrada do Castro e também do garoto Cauã, fica ali com o Luizão, Castro e Cauã, já fica um meio campo bem mais defensivo, coloca o Alejo no lugar do Marcelinho, o Alejo também tem essa característica de ser mais marcador, então acaba que ele chama o CRB para cima dele, tanto que o Atlético no final do jogo sofre uma pressão da equipe do CRB. Paulo Vitor fez uma partidaça, a melhor partida desde quando ele chegou. Parabéns ao Watson pela contratação, viu? Ontem ele fez a melhor partida. Espetacular. Ontem pra mim, pro Kleber que comentamos o jogo também. Fera do jogo, né? Foi a fera do jogo. A gente gostou muito do Marcelinho, porque mais uma vez o Marcelinho decisivo. Primeiro tempo do Robert muito bom, né? O Luizão foi bem irregular, mas o Paulo Vitor, o que ele fez, ele salvou a vitória. Porque ele fez uma defesa numa falta cobrada pelo Dodô no ângulo, que ele teve um tempo de explosão muito rápido, né? Chega muito rápido na bola, porque a falta foi muito bem batida, e um chute do Brenner Herculano, praticamente entra na pequena área, e a marca do pênalti ali, a queima-roupa, ele faz uma defesaça, salvando o gol de empate, então fez uma grande partida. Mas é isso, o Fábio Matias, ele precisa entrar no DNA do Atlético. E qual que é o DNA do Atlético? O Atlético tem por característica ser um time agressivo, um time ofensivo o tempo todo. E até foi isso que fez o Fábio Matias vir pro Atlético. Você pega a fala do presidente Watson Batista quando contratou o Fábio Matias, ele cita essa situação da característica do jogo do Fábio Matias. Mas esse Fábio Matias ficou lá em Caxias do Sul. Justamente, aqui ele não tá sendo aqui esse ele Fábio tá sendo um retranqueiro de marca maior. Principalmente quando tá vencendo o jogo, né? Quando tá procurando ali. No jogo contra o Vila também, né? O empate era interessante por estar jogando fora de casa, um clássico. Então pareceu, passa essa impressão para nós que o Fábio Matias, ele se contenta com a maneira que tá o resultado e procura segurar o resultado. Para mim, isso foi o que aconteceu ontem, principalmente depois que o Atlético virou o jogo, ele põe o time mais defensivo para segurar aquele resultado. Ontem deu certo. 2h50 da tarde, debate das Ceras, oferecimento Vedacil de Goiás para todo o Brasil. A Camargo, parceira de quem produz. Come Quieto Sanduícheria, o melhor sanduíche da cidade. Tecar Jeep, o melhor atendimento de Goiás, aproveite. Frutos de Goiás, a fruta do pé direto para o seu picolé. E Like Imóveis, a principal imobiliária de loteamentos em Goiás. Vai de Like Imóveis.
Alô, Geranetes, tá ligado com a gente aqui? Vamos bater os 400 likes. Cadê, meu povo? Vocês pararam aí? Preciso do seu like aí. 400 likes, gente. José Cláudio de Melo, Thiago, pessoal da ESPN, diz que o Matheus Albino é o melhor goleiro da Série B. De jeito nenhum, Zé Cláudio Melo. Perguntando se a gente concorda aqui. Respeito a opinião deles, mas Matheus Albino e Tadeu, pra mim, não sentam à mesma mesa. Não sentam à mesma mesa. O Tadeu, ele chega no pit dog e o Matheus Albino imediatamente tem que se levantar e dar a cadeira. O lanche tá pronto? Dá o lanche dele também pro Tadeu. O Tadeu é muito mais goleiro que o Matheus Albino. Tem nem comparação. O Tadeu é disparado. Melhor goleiro da Série B. Rômulo Musso também tá ligado com a gente. Abraço. E o Neto Lobo também tá participando direto de Belém do Pará. Obrigado a todos e pela grande audiência. Debate das Serras, oferecimento Link Telecom, 100% fibra, 100% Goiânia. Citroën Peugeot, na Vesa Aparecida, na Avenida Rio Verde, pertinho do Buriti Shopping. Precisou de peças? Alternativa Autopeças, ligue já. 3280-8383. A Acetona Cruzeiro, produzida aqui no estado simplesmente há 6 décadas. E o Intec, a mais nova marca da Window Blue, exige original, recuse imitações. Ô, meu queridíssimo Danilo Dias, o Atlético ganhou e mesmo assim o Fábio Matias foi criticado. Como que você analisa o trabalho do treinador do Atlético até o momento? Ele até citou a sequência, né? Que ele conquistou 3 vitórias dos últimos 5 jogos. Eu até disse ontem na transmissão e repito o que eu falei. É uma sequência interessante, talvez seja pro Fábio Matias. Agora não é pro Atlético, porque a cobrança no Atlético é muito grande, porque o Atlético é um grande da Série B. E essa sequência aí não dará o acesso ao Atlético. Então não valeu de nada. É bacana, venceu, show de bola. Tá recuperado, se aproximou do G4, tudo bem. Mas o trabalho do Fábio Matias até o momento comandando o Atlético é um trabalho bom? Você aprova o trabalho do comandante atleticano ou você tá insatisfeito também, craque? Na minha opinião, não é bom. Ainda continuo com a minha tese, que é uma aposta. Precisa se provar em vitórias, assim como essa que foi, né, Thiago, ontem. E essas vitórias, assim, ele se prova com resultados, com posições, ganhando notoriedade na dificuldade. E assim, as apostas que elas viram realidade é nesses caminhos, né? Vencendo, ganhando posições, ganhando os jogos. Mas enfim, eu quero destacar aqui no jogo algumas nuances que aconteceram, né? Como o goleiro Paulo Vitor, que vocês citaram, muito bem no jogo, firme, seguro, chegou recentemente em uma competição nova para ele, que é a Série B, conseguiu se firmar e ontem foi primordial na manutenção da vitória. O que dá para transparecer em certos momentos que o Atlético é inseguro dentro de campo, né? Que parece que ele perde aquela concentração, rifa demais a bola, proporciona ao adversário para começar a acreditar que é possível vencer o Atlético. Ainda falta uma segurança a mais naqueles jogadores. Em 4 temporadas, o William Maranhão consegue fazer o seu primeiro gol com a camisa atleticana, um gol importante, então penso que por aí foi um ponto positivo. O ponto que eu fico a destacar aqui é até entendo o fato por ter estado lá dentro, não no nível do maestro, mas o Marcelinho, a atitude dele de ter mandado o torcedor calar a boca, deixa eles se manifestarem pra lá. Eu penso que a torcida tem que se expressar do jeito dela e a gente tem que trabalhar dentro de campo. Ele ainda fez uma boa partida, consegue ainda mesmo ajudar o Atlético. Então eu penso que foi uma atitude assim, meio que ele com certeza deve ter se arrependido. Por quê? De quê? Ele mandou a torcida calar a boca? Sim. A gente tem imagem na tela do canal do YouTube, coloca pra mim, Eduardo Cabral. Cara, você sabe um negócio que eu acho interessante? Eu vou pra cima de você agora, Danilo. Olha a imagem aí, ó. O Marcelinho mandando a torcida, não a torcida, mas mandando alguns torcedores calarem a boca. Então, porque ele faz o gol, mas ele não vai na torcida adversária, não? Não, foi na torcida do Atlético mesmo? Não, em alguns torcedores do Atlético. Cara, assim, Danilo, você foi jogador de futebol e um bom jogador de futebol? Eu não tô te entendendo não, meu amigo. Não? Cara, o torcedor, ele paga ingresso, beleza. Mas ele enche o saco se ele quiser o jogo todo. Certo. Ele xinga, ele fala, ele vaga, ele fala da mãe do cara. Aí o jogador, quando faz um gol, não pode se manifestar também, não? Mas... Ele não mandou ninguém tomar naquele lugar. Mas ele foi educado. Ele não desrespeitou. Ai, meu amigo, mãozinha na... Aqui, fecha em mim aqui, por gentileza. Fechou aqui a mãozinha, ó. Fecha aqui, minha Eduardo Cabral, vem em mim. Olha aqui, ó, mãozinha aqui só. O povo tava enchendo o saco, ué. Foi lá e fez o gol, ué. Não, você acha certa a atitude dele? Meu amigo, ele desrespeitou quem? Não, ele foi mal educado com o torcedor que tá ali. Quem ele desrespeitou? Danilo, o torcedor, você sabe muito bem disso. Não tô dizendo que foi o caso ontem, porque eu não sei o que aconteceu. Mas tem torcedor, meu amigo, que enche o saco
os 90 minutos da partida, mais Thiago, os acréscimos. o cara tem que entrar ali Aí no o cara campo. faz o gol. O gol, meu é amigo, fácil foi não, bonito, Thiago. foi bacana. O cara empatou o jogo, deixa ele extravasar. Não, mas eu acho Que chatice, eu mimimi, concordo com o cara. Danilo, tem hora que você tem que ter, mesmo sendo na pressão, mesmo Mas sendo ele não ali em desrespeitou campo. ninguém, não, craque. Mas eu só não vejo tô que ele calando tem a que tomar boca, ué. cuidado com isso pra não, Não é bonito, não não é ficar atitude com... bonita Ele é um não, jogador Thiago. importante, um Claro que jogador tem que tem sido, feito ué. a diferença, mas você tem que tomar cuidado com essas situações. Lógico que não é fácil, realmente muitas vezes tem alguns ali que pode estar exagerando, e principalmente por onde ele foi. Eu até achei que no momento ali, quando eu vi ele fazendo isso, que fosse para a torcida adversária, né? Mas ali era o lado que ele estava jogando, né? Então pode ter sido diretamente para um torcedor que estava mais agressivo contra ele, mas mesmo assim é hora de extravasar quando faz o gol, fez um gol importante mais uma vez, tem que ter esse controle para não ficar marcado com o torcedor. Daqui a pouco ele não joga mal, ele vai ser vaiado, faz parte do futebol, então você tem que ter o controle também na hora da alegria também, né? emocional. Mas vocês são sangue de barata demais, Não, gente. Não, mas Thiago, O cara fez o gol, deixa o cara extravasar. Ah, tá. Então Não, mas beleza. extravasa Só que de fez outra o gol, forma. Extravasa de outra forma. Pula, Faça- tira a camisa, vai lá abraçar os caras. Agora Não, fica se ele mandando tivesse aqui os- dado o dedo, é outra coisa. Ah, Thiago. Agora ele só colocou o dedinho aqui no nariz, velho. Só isso, só isso. Tava cheirando o dedo. Ah, tava mesmo. Tava cheirando o dedo só. Tava Eu ali acho que mandando. poderia comemorar de outra forma, extravasar de outra forma, tem que ter o controle. Sei também, como ex-jogador que somos aqui, que muitas vezes não é fácil, a gente tá aqui cobrando uma coisa que realmente não é fácil. Tem momentos que você tá pilhado ali, às vezes tem um... E o Antônio Ascioli é muito próximo também, então muitas vezes pode ter sido um torcedor que ficou ali pegando o pé dele o tempo todo, e ele marcou o cara, quando ele fez o gol ele foi diretamente nesse torcedor, tô supondo que pode ter acontecido isso, mas é difícil falar, mas Não tem que me ter um pareceu, controle. eu tô até recebendo uma mensagem aqui de um amigo atleticano meu que estava no jogo Que ontem. ele não generalizou, Não né? me pareceu que ele tenha mandado a torcida do Atlético Isso, calar a boca. ele não me generalizou. parece que foi para 3 pessoas que estavam enchendo o saco o jogo todo. Justamente. Então, assim, ele se direcionou para aquelas 3 pessoas. Segundo me mandaram mensagem aqui agora. Devia ter esses 3 aí pegando mais no pé dele, né? Então ele direciona ali, porque realmente ele não fez aquele sinal pro estádio todo. inteiro. Poderia Mas ter tem evitado? que ter cuidado. Poderia, cara, mas aquela coisa, no momento do gol ali, o momento de alegria é o êxtase do jogador. Aí o cara vai e extravasa. Extravasou, né? Agora o Danilo Dias é santinho, nunca errou não, isso é um santo. Não, Isso é um santo. Alô, Papa Leão 14. Cara, esse tipo de extravasar Canonize o aí, Danilo A Dias. melhor resposta que ele tem que dar é fazer o gol caladinho lá. E ele não fez não? Fez o gol, mas mandou os caras calar a boca, uai. E aí, o cara saiu de casa, deixou família, pagou ingresso, 9h35 da noite, tava lá passando frio, calor, seja lá o que foi. O cara lá, na hora de comemorar junto com a torcida, poxa, vem comigo, eu fiz o gol. Poxa, Aquilo, para toda- de ficar menos, não toda sei o quê, ação tem uma mandar calar a reação. boca. Ah, o Cristiano Ronaldo já mandou calar a boca. Toda torcedor do ação Real, tem uma vai lá. reação. Ah, beleza. Toda ação tem uma reação. Ninguém manda alguém calar a boca sem ter sido provocado. Eu acho que ele, como profissional, não poderia ter feito isso. Tudo bem. Justamente. Tudo bem. É por aí que a gente Mas eu não é nesse critico ele, caminho porque que o a gente tá momento falando. do gol é o momento do êxtase. É o momento do êxtase. O cara ali, meu amigo, passa muita coisa na cabeça dele. não é fácil. Ele foi lá e não, Thiago, extravasou. mas justamente por isso, por ser um profissional, por ele saber que isso faz parte da cultura brasileira. Muita gente vai no estádio ali e quando tá nervoso, o torcedor extravasa, vai xingar, vai vaiar, vai falar palavrões ali, mas dentro de campo você tem que tentar ter esse controle. Não é Ô, fácil. Marcelinho, não é fácil. me mas manda tem que calar ter. a boca, não manda a torcida do Atlético, não. Faz esse sinalzinho pra mim todo jogo, mas faz gol e ajuda o Atlético como você ajudou ontem. Você imagina Meu se amigo, todo pode mandar Não, e ele tem- todo mundo calar a boca. O Atlético chegar na Série A, tá queira ou show. não queira, pelo menos Tá na minha lindo. visão, não sei se a Danilo é assim, pra mim ele é o jogador mais importante do Atlético. Não, é o principal hoje. jogador do Atlético na temporada. É, o mais regular, o cara que tem feito a diferença aí. Ontem, mais uma vez, Todo importantíssimo. jogador que for ouvir a torcida e for extravasado de jeito, tamo enrolado, hein? Repito aqui, Cuidado. Marcelinho, manda todo mundo calar a boca, mas faça uns 2, 3 gols por partida. Leva o Atlético pra Série A e tá tudo bem, a gente tá feliz e vida que segue, tá tudo lindo.